Diogo Schelp, Zé, aí em Brasília, a gente tem expectativa para o depoimento do presidente ou ele vai encontrar alguma alternativa na Constituição para burlar esse depoimento e não prestá-lo, porque isso pode gerar uma grande repercussão na imprensa? Olha, William, a situação é meio complexa, viu? Muito boa tarde, Diogo. Na verdade, uma coercitiva, né? O ministro Alexandre de Moraes está provocando o presidente Jair Bolsonaro por uma condução coercitiva, ou seja, obrigar a um depoimento. Já houve a análise desse assunto no plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à Lava Jato, até em defesa do ex-presidente Lula, que sofreu uma coercitiva também, foi obrigado a prestar depoimento. Um depoimento, nestas situações, ele é parte da defesa e qualquer um pode abrir mão da defesa e dizer que não vai criar provas contra ele mesmo, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro tem duas opções. A primeira é recorrer ao plenário. Trata-se de um chefe de poder, o presidente da República eleito, né? E um ministro do Supremo Tribunal Federal e não exatamente o plenário. O ministro tem competência para isso? Tem competência sim, porque ninguém sabe, na verdade, qual é o limite do Supremo Tribunal Federal. Mas não é próprio que um ministro do Supremo, em vez do plenário, possa dar uma condução coercitiva do presidente da República, né? É isso aí que está esquisito. Outro ponto esquisito é o seguinte, esse próprio processo, né, esse início de processo, que é um inquérito, ele, na minha opinião, é irregular. Mas o plenário do Supremo já revisitou a Constituição, ou seja, reinterpretou a Constituição, que diz o seguinte: um presidente da República, ao tomar posse, ele não pode responder a processos anteriores, eles ficam congelados. Durante o mandato, para abrir um processo, é preciso autorização do Congresso Nacional. O Supremo revisitou a Constituição e diz o seguinte: tá certo, a Constituição diz processar o presidente, mas nós podemos investigar o presidente. No momento da abertura do processo, aí sim haveria autorização do Congresso Nacional. Para você ter uma ideia de como há possibilidades de dar uma volta na Constituição. Esse ponto aí do depoimento do presidente, ele pediu para não prestar depoimento, o Alexandre de Moraes negou, deu prazo e exigiu da Polícia Federal encerramento do inquérito, ou seja, está com pressa demais para se ter uma ideia. É um processo esquisito e uma rota de colisão, não há dúvida. Diogo Schelp. Pois é, William, boa tarde a você, ao Zé Maria, a todos que nos acompanham. O Zé Maria fez aí uma boa apresentação dessa questão do ponto de vista jurídico. A gente tem justamente a possibilidade do presidente, inclusive, não ir, né, dar esse depoimento, recusar-se a dar esse depoimento. Essa é uma possibilidade grande. A AGU está considerando que ele não vá e aí faça aí um recurso ao Supremo para que leve essa questão ao plenário. Mas isso é possível também porque os poderes que Moraes tem nas mãos para fazer valer a sua decisão são muito pequenos. O que Moraes pode fazer se o presidente Jair Bolsonaro não comparecer ao depoimento da PF? Praticamente nada. Muito difícil imaginar que ele possa decretar, por exemplo, uma prisão, né, ou que ele seja conduzido pela polícia para fazer o depoimento. É inimaginável uma situação como essa. Quanto ao fato em si, o que está sendo investigado, eu considero bastante grave. O presidente Jair Bolsonaro, em uma live no ano passado, ele fez a divulgação dessas investigações da Polícia Federal em relação ao hackeamento do sistema de internet do TSE e deu a entender em sua live que esse hackeamento, né, deixava vulnerável o sistema de votação brasileiro, que as urnas eram vulneráveis à influência, à alteração por parte dos hackers, ou que o sistema de contagem pudesse ser vulnerável. Tudo isso para provar a tese de que era preciso aplicar o voto impresso, né, o comprovante impresso do voto eletrônico no Brasil. É grave porque é uma tentativa de colocar dúvida sobre o sistema de votação de maneira falsa. Uma coisa é você questionar o sistema com base em fatos concretos, reais, verdadeiros, que realmente demonstrem uma fragilidade do sistema. Mas não foi o que o presidente fez. Então cai sim aí na seara das fake news. Agora, de fato, o que a Moraes tem à disposição para obrigar o presidente
a fazer um depoimento na PF são muito poucos.